Fala galera do QG do Enem, professor Rodrigo Bezerra na área. Estou aqui no estúdio de gravação no dia 17 de janeiro de 2021 e acabou de sair o tema da redação do Enem, essa versão do Enem 2020/2021. E que tema fantástico, parabéns ao INEP, né? Trouxe um tema extremamente atual, dentro de um cenário que se viveu de 2020 para cá, né, um cenário de pandemia, você falar sobre o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, ou seja, você falar de algo que está muito perto, que está muito vivo, que está muito atual. Uma coisa que é muito interessante é que você que é estudante, né, deve ter trabalhado essa questão do estigma, ou deve trabalhar essa questão do estigma, né, como uma questão negativa, né, pensando o estigma como muito próximo de algo como preconceito que está ligado ao doente mental. Eu ainda não vi, neste momento agora eu estou gravando esse vídeo, não vi os textos motivadores da proposta, não vi ainda, mas eu tenho quase certeza de que eles caminham para essa questão do preconceito. E aí, por que essa questão do preconceito? Por que essa questão do estigma? Você poderia trabalhar várias coisas, né? Primeiramente, o estigma, você poderia dizer que o estigma ele está associado a uma questão histórica, né, da doença mental. Por quê, professor? Porque o doente mental sempre foi visto alguém como incurável. Você poderia, inclusive, ter feito uma crítica ao próprio tema, a temática do INEP. Por quê, professor? Dizendo que se trata de preconceito, o próprio nome doença. Hoje não se trabalha mais como doença, né? Se trabalha com uma ideia de transtorno, porque você perceba, o transtorno não me define, a doença talvez me defina. O transtorno é algo que circunda, que não está na minha essência. O transtorno traz uma ideia de temporalidade, né, limitada, ou seja, é alguma coisa que é passageira, a doença é alguma coisa mais perene. Então o próprio nome já é um preconceito, né? A própria temática traz um certo preconceito nela. Não se fala mais em transtorno, né? Eu anotei algumas coisas aqui para falar para vocês. Muitas vezes o estigma ele é provocado, o preconceito, pela própria forma como a doença mental, eu vou falar doença pelo tema, né, ou o transtornado mentalmente, ele é visto, por exemplo, pelo cinema. Veio a cabeça agora que nós tivemos, eu acho que não sei, de 2019 para 2020, o filme Coringa, vocês devem lembrar disso. E o Coringa ele é retratado como o quê? Um louco, um doente mental que sai por aí matando todo mundo, que sai por aí, né, provocando uma revolução na sociedade. Então muitas vezes o doente mental, quando ele é retratado no cinema, nos filmes, ele é retratado como um maluco que sai por aí matando todo mundo. Daí o preconceito associado a essa questão da agressividade, né, do cara que não tem cura. Um dado interessante que eu levantei junto à Sociedade de Psiquiatria no Brasil é que existe um termo para essa questão do estigma / preconceito, que é a psicofobia. Né? Se você que estudou, que você trabalhou, porque é um tema que dificilmente um professor de redação não tenha falado no Brasil, sobre essa questão do aumento da doença social, que é esse termo de psicofobia. E aí, preste muito bem atenção, qual seria o caminho que o candidato poderia ter tomado como solução para o problema? Competência 5, conclusão do texto. Você poderia dizer que um dos grandes problemas a respeito disso é a própria desinformação. E aí você poderia, por exemplo, propor como solução campanhas de publicidade que trouxessem um maior entendimento a respeito da pessoa portadora de transtornos mentais, né? Trazendo uma forma como se pode lidar com essas pessoas. Outra que você poderia trazer era, por exemplo, parcerias entre empresas privadas e as universidades para que pudessem trabalhar a reinserção, de alguns que nunca trabalharam, e a reinserção dessas pessoas com transtornos mentais em empregos, né, em empresas que pudessem absorvê-los, né, após, claro, um tratamento. Então, seriam caminhos, mas o primeiro caminho básico era a informação. Então, assim, é um tema que dá muito pano para manga, dá para trabalhar de forma de diversos caminhos. Você poderia, por exemplo, o estudante poderia trazer alguns dados estatísticos, se ele soubesse, tivesse estudado esse tema, né? Por exemplo, a OMS fala que 20%
né, dos jovens no mundo inteiro apresentam transtorno de ansiedade e que provoca depois um transtorno de depressão e que leva ao suicídio. Olha que coisa triste. A própria OMS diz, ou estima-se que no Brasil, cerca de 50 milhões de brasileiros sejam portadores de algum tipo de transtorno mental. Na América Latina, esse número mais que triplica ou quadruplica. Olha que coisa interessante, né? A OMS diz que no mundo há uma estimativa de cerca de 700 milhões de pessoas que apresentam algum transtorno. Então, você poderia trazer alguns dados interessantes para trabalhar esse tema. Enfim, tema fantástico, maravilhoso, parabéns ao INEP, né? E eu tenho certeza absoluta que haverá muitas redações com nota 1000. Tenho quase certeza disso, porque é um tema muito bacana. Então, parabéns ao INEP e continue aqui com a gente, com os professores aqui do QG do Enem, nessa análise da prova do Enem. Para todos vocês, um grande abraço.